Senhores, boa noite. Em nome da presidência do Clube de Engenharia, Dr. Francis Bogossian, agradeço a presença de todos, não só as pessoas físicas, mas também as pessoas jurídicas aqui presentes, diversas empresas renomadas, diversos centros de pesquisa que participarão do evento, que eu procurarei elencá-los assim que começar nossos painéis. Então, dando início ao nosso evento, Engenharia no século XXI e o seu papel no desenvolvimento do país, gostaria de convidar para compor a mesa o excelentíssimo secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Luiz Edmundo Horta. Representando a nossa entidade de classe, o CREA, Estado do Rio de Janeiro, o primeiro vice-presidente, Dr. Jacques Cheric. Representando essa renomada, ou melhor, instituição de ensino de engenharia do país, Instituto Militar de Engenharia, o seu comandante, General Raton. Representando a Diretoria de Engenharia Naval, comandada hoje pelo Contra-Almirante Dayana, o comandante de Mar e Guerra, Taveira. Representando a instituição de ensino, Universidade Estácio de Sá, a magnífica reitora, professora, doutora Paula Calef. E representando os cursos de engenharia da Universidade Estácio de Sá, o diretor de engenharia da Estácio Participações, doutor professor Rave Cossenza. Senhores, eu gostaria que, por gentileza, que todos ficassem de pé para que nós possamos ouvir a execução do nosso hino nacional.
estrelado, e digo bem de novo nesta fórmula, faz no futuro e glória no passado, mas serve da justiça pra tua morte, verás que o Filho Deus não pode a luta, nem Deus quem te adora sobre a morte, terra adorada, entre outras línguas no Brasil, ó pátria amada, nós temos deste sol resplandecente, pátria amada Brasil. Podemos sentar. Excelentíssimo senhor secretário Luiz Edmondo, o senhor pode conduzir a sessão de abertura. Muito boa noite a todos. Eu agradeço muito essa oportunidade de me dirigir a essa plateia tão importante, coalhada de jovens engenheiros e de velhos companheiros, os quais eu diviso alguns aqui com muito carinho. E fico muito lisonjeado de ter sido convidado para desempenhar aqui, talvez, múltiplas funções, porque eu estou aqui como representante também do governo do Estado, como colega de vocês e como também conselheiro do Clube de Engenharia que abriga este importantíssimo evento. Eu tenho conhecimento dessa proposta já há algum tempo, é um assunto que vem sendo amadurecido no clube, toda essa discussão sobre o papel dos engenheiros no desenvolvimento nacional, é uma questão que permanentemente está na agenda do clube e muito bom que essa preocupação seja transformada num evento dessa categoria e dessa importância que começa hoje. Eu imagino que nós estamos já com o horário um pouco adiantado, quer dizer, não, como em geral as coisas não começam na hora correta, e eu estou assim, procurando dar uma, digamos assim, ter um comportamento assim de engenheiro mesmo, para a gente ser bem objetivo e iniciar logo os trabalhos. E talvez, por isso até, eu nem cumprimentei os meus prezados colegas de mesa, que estão aqui abrilhantando essa abertura, mas que certamente eles terão oportunidade de também se dirigir a todos vocês no momento oportuno, especialmente no que diz respeito às câmaras que serão formadas, às sessões que serão formadas ao longo desse encontro. Eu queria aproveitar para reafirmar o apoio da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, não só exatamente a esse simpósio, mas a todas as atividades que venham a prestigiar a ciência e, especialmente no caso, a tecnologia nacionais. Estamos vivendo um momento muito importante da vida brasileira, dando um salto para o qual em muitas áreas não estamos preparados. Essa questão desse momento histórico, talvez a gente só venha perceber daqui a alguns anos o que vem acontecendo nesses últimos 5 anos, o que vai acontecer nos próximos, possivelmente, no próximo decênio. E é por isso que é muito importante que esse papel dos engenheiros seja debatido e que nós tenhamos propostas para que essa inserção dos engenheiros no desenvolvimento nacional seja cada vez mais funcional, porque a racionalidade dos engenheiros ela é muito importante para o desenvolvimento harmônico, um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que vem, inclusive, a resolver o maior problema social do Brasil, que é o problema da imensa disparidade de renda que existe e que faz com que não adianta que o país seja a 6ª ou 7ª economia do mundo se temos ainda um grande contingente da população numa situação de muita precariedade, vulnerabilidade social por conta da situação econômica. Os engenheiros
brasileiros no início do século passado tiveram um papel fundamental na formação do país, a formação, quer dizer, na própria proclamação da República e logo após a participação dos engenheiros, principalmente os engenheiros militares, foi fundamental na consolidação da República. E eu, inclusive, agora estava ouvindo aqui o Nacional, me lembrando, porque a gente canta o hino nacional, nem sempre a gente se recorda ou medita sobre o lábaro estrelado que está ali. E esse lábaro estrelado, eu vou arriscar de fazer aqui uma observação que eu creio que seria interessante, no sentido de que as pessoas meditassem sobre essa nossa importância das ciências exatas e da tecnologia, porque o nosso lábaro estrelado, não é, que a gente canta no nacional, que está ali, não sei se todos têm esse conhecimento, ou pelo menos já meditaram sobre essa questão, é uma coisa muito curiosa, porque as estrelas que estão no nosso lábaro, essas estrelas elas estão dispostas, não como uma bandeira norte-americana, por exemplo, que são dispostas em filas, como se fosse uma matriz, e colunas, e não como em outras estrelas que era solitária, mas as nossas estrelas, elas estão dispostas de acordo com uma ordem astronômica, de acordo com uma lógica astronômica. Ou seja, as estrelas estão dispostas de acordo com o que se poderia divisar do céu do Rio de Janeiro às 8h30 da manhã do dia 15 de novembro de 1889, que é a data que marca a proclamação da República. Grande parte das pessoas não sabe que é isso, mas isso mostra que desde a concepção da República e depois na efetivação do nosso país como país independente, soberano e republicano, houve uma participação importante naquela época, foi exatamente dos engenheiros que tinham a liderança do engenheiro militar Benjamin Constant Botelho de Magalhães. Se vocês observarem até, existe uma coisa curiosa na bandeira nacional, que eu vou me arriscar, estou um pouquinho atrasado, mas eu vou me arriscar que eu acho que isso é curioso e interessante, é que o Cruzeiro do Sul, por exemplo, que está ali identificado, são as 4 estrelas principais e uma estrela chamada Intrometida. Se vocês olharem à noite, numa noite estrelada, né, sem muita luminosidade, vão verificar que a Intrometida, ela fica do lado direito. Só que na nossa bandeira ela está do lado esquerdo. E aí alguém pode pensar que houve um erro dos nossos engenheiros astrônomos naquele momento de colocar do lado esquerdo, mas não é isso. É que na concepção exatamente do céu do Rio de Janeiro naquele dia e hora, a concepção foi entendida que seria vista de fora da abóbada celeste e não da Terra. Ou seja, é um espelhamento das constelações, no caso do Sagitário, Cruzeiro do Sul e outras, que estão na nossa bandeira. Então eu achei que era interessante, quando eu estava cantando Lábaro Estrelado, lembrar essa questão só para mostrar como, desde o advento da República, nós temos essa participação grande dos engenheiros, que hoje certamente mudou. Quer dizer, hoje os engenheiros não são os únicos profissionais, ou pelo menos os poucos profissionais que construíram o Brasil, como ele é hoje, junto com outros profissionais de áreas de humanidade, especialmente, das ciências biológicas, no caso, antigamente, até pouco tempo atrás, quase que todos os jovens, eles tinham que escolher entre ser advogado, engenheiro ou médico, não é? E hoje em dia existe uma grande quantidade de profissionais em muitas áreas, e isso faz com que o papel do engenheiro, de certa forma, ele fique diluído em tantas profissões. Mas é verdade também que a formação do engenheiro ela é tal que o engenheiro, muitas vezes, vem a ocupar posições até de outros profissionais, como foi há 40, 50 anos atrás, o início da atividade dos economistas no Brasil, que era ocupada quase sempre por engenheiros. Bom, eu não vou me estender, eu acho que todas essas questões vão ser debatidas aqui ao longo desse encontro, mas volto a dizer que eu acho muito importante que seja debatido e que daqui sejam tiradas conclusões
que possam ser, digamos, utilizadas junto a órgãos decisórios de governo e instituições que influem nas políticas públicas brasileiras, e nesse sentido eu, particularmente, no governo do Estado, ocupando hoje a Secretaria de Ciência e Tecnologia, estou absolutamente, digamos, conivente com o que aqui vier a ser decidido, de forma a tornar realidade aquilo que for aqui sugerido. Bom, eu não sei, de acordo com a marcha dos trabalhos, se a mesa vai ainda se reportar à audiência, mas eu imagino que o nosso mestre de cerimônias vai comandar essa transição, e eu passo então a palavra para ele, agradecendo muito vocês terem pacientemente ouvido aqui essas minhas ponderações durante esses breves minutos, esperando voltar aqui para participar com vocês da audiência desse evento, volto a dizer, tão importante, tão significativo, especialmente pela presença de vocês. Muito obrigado. Gostaria de perguntar aos membros da mesa se alguém gostaria de tecer algum comentário, alguma coisa. General? Prometo que não vou me estender. Primeiro, boa noite aqui aos nossos nobres membros da mesa, à plateia. É com muita honra que acatamos o convite do Clube de Engenharia e viemos participar desse evento. Gostaria só de destacar, o secretário que colocou, e eu vou alongar um pouco a história, e dizer que o nosso Instituto Militar de Engenharia é o herdeiro de uma escola que remonta a 220 anos, criada por Dona Maria I, chamada de A Louca, mas acho que de louca ela não tinha nada, porque criou no Brasil a primeira escola de engenharia das Américas e a terceira do mundo, e que cabe ao nosso Instituto ser o herdeiro dessas tradições, e temos a honra de ter como denominação histórica exatamente o nome que ela criou, que é a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, que deu origem à Escola Nacional de Engenharia, e assim seguiram-se as outras escolas de engenharia no Brasil. Então, dentro desse evento, nós não podíamos de participar na medida em que é muito importante para nós, dirigentes de instituições de ensino, saber dos outros segmentos da sociedade como estão tratando e pensando a engenharia, para que a gente possa fazer os ajustes e aquelas modificações necessárias para a formação do futuro engenheiro. Muito obrigado pelo convite e temos certeza que vai ser um sucesso. Nós é que agradecemos, General Datton. Doutor Chirique. Boa noite. Queria saudar todos os participantes desse evento, saudar aqui a nossa mesa e dizer que o Conselho de Engenharia tem uma responsabilidade muito